O deserto do Arizona não era apenas um lugar. Era uma entidade viva, antiga e impiedosa, que respirava calor durante o dia e exalava silêncio à noite. No fim do verão, ele parecia especialmente cruel, ondulando no horizonte como se zombasse de qualquer homem que ousasse acreditar que podia dominá-lo. O ar tremia, a luz se distorcia, e miragens nasciam e morriam a cada passo, promessas falsas feitas para enlouquecer os cansados. Ali, nada era gratuito. Tudo cobrava um preço. E, quase sempre, esse preço era a vida. O rancher conhecia bem esse temperamento. Havia mais de 12 anos que ele lutava contra aquela terra sem nome, cravada na borda de um vale seco, onde o solo rachava como pele ferida. Chegará jovem, com força nos braços e esperança nos olhos, acreditando que trabalho duro bastaria. Aprenderá rápido que o deserto não respeitava esforço. Um ano trazia chuvas violentas que arrancavam cercas e levavam o pouco que havia sido plantado. No seguinte, o céu se fechava como uma tampa de ferro, negando até mesmo uma nuvem. Ainda assim, ele resistira. Enterrara perdas. Reerguera cercas. Comprará gado de novo. Cavar o poço mais fundo. Sempre mais fundo. Até aquela seca. Essa não era como as outras. Não chegará de repente, anunciada por ventos quentes ou tempestades falhas. Ela se infiltrara devagar, mês após mês, sugando a vida da terra com paciência cruel. Primeiro o pasto perdeu a cor. Depois, o gado começou a emagrecer, costelas aparecendo sob o couro esticado. Um por um, os animais tombaram, incapazes de encontrar alimento ou água. Ele os enterrara quando ainda tinha forças para cavar. Depois, apenas os arrastava para longe, deixando o deserto reclamar o que sempre fora dele. As colheitas morreram em pé, talos secos quebrando ao menor toque. O milho nunca passou da altura do joelho. As abóboras murcharam antes de amadurecer. E, por fim, 4 dias antes daquele amanhecer, o poço cedeu. Não com um estrondo, mas com um gemido profundo, como um animal ferido. A terra engoliu a parede interna, e quando ele tentou puxar água, o balde voltou coberto apenas de poeira fina. Onde antes havia vida, restava apenas vazio. Agora, tudo o que possuía cabia em suas mãos, em uma lata de metal amassada, antiga, com menos de um dedo de água balançando no fundo. Ele estava sentado na varanda do rancho, os cotovelos apoiados nos joelhos, observando a luz da manhã refletir na borda da lata. O som suave do líquido se movendo era quase ofensivo. Um lembrete cruel do quanto restava pouco. A garganta ardia. Os lábios estavam rachados, sangrando em pequenos cortes secos. A língua parecia grossa demais para a boca. Cada respiração vinha quente, raspando por dentro. Ele sabia exatamente o que aquela água significava. Um gole poderia lhe dar forças para atravessar o dia. Talvez 2. Mas beber tudo significava acelerar o fim. Guardar significava prolongar a agonia. Era uma matemática simples e brutal, como tudo no deserto. Ele fechou os olhos por um instante, tentando imaginar chuva. Não conseguiu. O céu era um azul duro, sem profundidade, sem promessa. Não havia cavalo forte o bastante para uma viagem longa. O último ainda vivo mal se mantinha em pé. Não havia vizinhos a quem pedir ajuda, e o rancho mais próximo ficava a dias de distância, e isso para um homem saudável. Para ele, naquele estado, era impossível. E estava sozinho. Completamente sozinho. Quando abriu os olhos, algo diferente cortava a linha do horizonte. Um leve redemoinho de poeira, pequeno demais para ser uma tempestade, mas insistente demais para ser ignorado. Ele se levantou com esforço, apoiando-se no poste da varanda, uma das mãos instintivamente próxima ao rifle encostado na parede. Seus olhos, treinados por anos de vigilância, estreitaram-se. Não era vento. Era movimento. A poeira cresceu, espalhou-se, e logo formas começaram a se definir dentro da distorção do calor. Cavaleiros. 2. Aproximavam-se devagar, de forma irregular,
como se os próprios cavalos estivessem lutando contra o terreno. Não vinham em linha reta, mas em zigue-zague, como gente perdida. O rancher sentiu um aperto no estômago. Naquele lugar, cavaleiros raramente traziam boas notícias. Quando finalmente emergiram da cortina de calor, a surpresa foi maior que o medo. Não eram homens armados. Eram duas jovens Apache, curvadas sobre os cavalos exaustos. Os animais tinham a cabeça baixa, espuma seca no focinho. As mulheres estavam cobertas de poeira, o cabelo rígido de suor seco, os rostos marcados por linhas de cansaço e sede. Ainda assim, mantinham a dignidade. Os olhos atentos. Cautelosos. Elas pararam a alguns metros da varanda. Não desmontaram. A mais alta falou primeiro, em inglês quebrado, mas claro o suficiente para ser entendido. A voz era rouca, como se cada palavra fosse arrancada à força da garganta. Perdemos nosso caminho, disse. Seguíamos um grupo de batedores. 2 dias no deserto. Nossa água acabou. O rancheiro engoliu em seco. O som pareceu alto demais em seus próprios ouvidos. Nossos cavalos estão falhando, e continuou ela. Nós também. Precisamos só de um pouco. O bastante para seguir antes que o sol nos mate. Ela não implorou. Não ameaçou. Apenas disse a verdade. A outra mulher permaneceu em silêncio, mas seus olhos diziam tudo e dor, sede, e uma necessidade tão crua quanto a dele. O rancheiro olhou para elas. Depois, para a lata em sua mão. Sentiu o peso daquela decisão se instalar em seu peito como uma pedra. Seu corpo gritava por água. Sua mente calculava o risco. Dar aquela água significava talvez não sobreviver à noite. Negar significava condenar 2 pessoas à morte lenta sob aquele mesmo sol. Ele pensou em tudo que perderá nos últimos meses. No gado. Na terra. No poço. Pensou em quantas vezes amaldiçoar o deserto, acusando de roubar tudo. E, ainda assim, ali estava ele, sendo testado mais uma vez. Não pela terra. Mas por si mesmo. Sem dizer uma palavra, ele desenroscou a tampa da lata. O som metálico ecoou no silêncio como um tiro distante. Estendeu o recipiente na direção delas, o braço tremendo não apenas pela fraqueza, mas pelo peso da escolha. As 2 mulheres hesitaram. Trocaram um olhar rápido, incrédulo. Aproximaram-se com cuidado, como se temessem que o gesto fosse retirado a qualquer momento. A mais alta tomou a lata com as 2 mãos. Bebeu devagar, apenas o necessário. Passou para a outra, que fez o mesmo. Nenhuma delas exagerou. Nenhuma derramou uma gota. Quando terminaram, tentaram devolver o que restava. O rancheiro fechou os dedos em torno da lata e empurrou as mãos delas de volta. Fiquem com isso, e disse, a voz áspera. Vocês vão precisar mais do que eu. Por um instante, algo mudou no olhar delas. Não era apenas gratidão. Era reconhecimento. A mais alta inclinou a cabeça levemente. Meu pai não esquece bondade, disse ela, em tom baixo, solene. Nem nós. Montaram novamente e partiram, os cavalos avançando com dificuldade, mas com nova chance de sobreviver. O rancheiro ficou ali, observando enquanto as silhuetas se dissolviam na linha ondulante do horizonte, engolidas pelo mesmo deserto que quase os matara. Ele levou a lata vazia de volta ao peito. Não havia mais nada ali. Nem água. Nem escolhas. Apenas silêncio. Enquanto o sol subia e o calor se adensava, ele se perguntou, com uma calma estranha, se acabará de salvar 2 vidas, ou de entregar a própria ao deserto que nunca perdoava os fracos. O pôr do sol não trouxe alívio. Apenas prolongou a agonia. O céu se tingiu de laranja queimado, depois de um vermelho espesso, como se o próprio deserto estivesse sangrando antes de dormir. A luz se arrastava lentamente sobre a terra rachada, alongando sombras, transformando cercas tortas em espectros finos. Era um entardecer pesado, fúnebre,
daqueles que não anunciam descanso, mas despedida. O rancher mal conseguiu se arrastar de volta até a varanda. As pernas já não respondiam com firmeza. Cada músculo parecia conter areia quente no lugar de sangue. Deitou-se de lado sobre as tábuas ressecadas, sentindo o calor acumulado do dia subir pelas costas como um fogo lento. O corpo queimava por dentro, uma febre seca, impiedosa. A boca estava tão seca que ele já não sentia dor, em apenas uma dormência cruel, como se a própria sede tivesse anestesiado o sofrimento. A lata vazia repousava caída perto de sua mão. Um objeto inútil agora. Ele tentou se convencer de que havia feito a escolha certa. Tentou lembrar do olhar das duas mulheres quando beberam. Mas a mente falhava, escorregando entre pensamentos desconexos. O deserto cobrava seu preço. Quando a noite finalmente chegou, não o fez com suavidade. Caiu como um manto de tinta negra, espesso e absoluto. As cores desapareceram. O mundo se reduziu a formas indistintas e sons distantes. O calor não se foi de imediato, e ficou preso ao chão, respirando lentamente, como uma fera saciada demais para se mover. O rancher fechou os olhos e abriu de novo. Por um instante, teve certeza de ver água escorrendo pela cerca, brilhando sob a luz da lua. Piscou. Nada. Apenas madeira seca e sombras. Em outro momento, achou ouvir o mugido do gado, como nos velhos tempos. O som vinha de longe, ecoando pelo vale. Mas cessou tão rápido quanto surgiu. Alucinações leves, nascidas da sede e do cansaço extremo. Ele sabia disso. Ainda assim, cada uma delas o atingia com a força de uma lembrança viva. A lua subiu devagar, pálida, revelando o rancho em tons de prata morta. O vento soprou fraco, levantando pequenos redemoinhos de poeira que dançavam sem propósito. O silêncio era tão profundo que parecia pressionar os ouvidos. Ele pensou em dormir. Talvez fosse melhor assim. Se não acordasse, ao menos não sentiria mais sede. Foi então que sentiu. No início, parecia apenas uma vibração distante, quase imaginária. Um tremor tão sutil que poderia ser confundido com o próprio coração batendo forte demais no peito. Ele franziu a testa, concentrando-se. A vibração cessou. Ou talvez nunca tivesse existido. Um truque da mente, decidiu. Então voltou. Mais forte. Ritmada. Constante. As tábuas da varanda estremeceram sob seu corpo. Grãos de areia deslizaram das frestas. Ele abriu os olhos de uma vez, o coração disparando. Aquilo não era imaginação. O chão estava se movendo. Ele tentou se erguer, apoiando o cotovelo, o corpo protestando em cada gesto. O som crescia, transformando-se em um rolar profundo, como trovão contido. Muitos cascos. Muitos. Não 2. Não 3. Um número grande demais para contar naquele estado. Cavalos avançando juntos, em cadência perfeita. O medo atravessou a névoa da sede como uma lâmina fria. Naquele território, um grupo assim significava apenas duas coisas: guerra ou morte. Ou ambas. Silhuetas começaram a surgir no horizonte, recortadas contra a luz fraca da lua. Primeiro manchas escuras, depois formas definidas. Cavaleiros. Muitos cavaleiros. Moviam-se com uma precisão que não combinava com saqueadores ou bandidos. Não havia gritos, risadas, disparos aleatórios. Apenas o som disciplinado dos cascos e o sussurro do couro. O rancher lutou para se sentar. Uma das mãos buscou o rifle encostado ao lado da porta, mas os dedos não obedeceram de imediato. Tremiam demais. A garganta tentou formar um aviso, um grito, mas nenhum som saiu. Ele estava fraco demais para lutar. Fraco demais até para fugir. Os cavaleiros se espalharam à medida que se aproximavam, formando uma linha ampla e organizada ao redor da propriedade. Não avançaram até a casa. Pararam na borda invisível do terreno,
como se respeitassem um limite que apenas eles enxergavam. Os cavalos batiam os cascos no chão, inquietos, mas controlados. Cada animal parecia parte de um todo maior, uma extensão da vontade de seus cavaleiros. O rancho ficou cercado. Não de forma caótica, mas como um anel vivo, respirando em uníssono. A luz das tochas se acendeu uma a uma, chamas baixas, contidas, iluminando rostos pintados com padrões antigos. Arcos, lanças e rifles reluziam discretamente. Ainda assim, ninguém falou. Ninguém ameaçou. Não houve demonstração de força além da própria presença. Aquilo era pior que gritos. Era certeza. No centro da formação, um cavaleiro avançou alguns passos à frente. Não usava adornos exagerados. Nenhum cocar imponente. Ainda assim, sua postura era diferente. O cavalo sob ele parecia mais calmo, mais sólido. O homem se mantinha ereto, como se a noite lhe pertencesse. O rancher não precisou de apresentações. Mesmo enfraquecido, reconheceu o peso daquela figura. Histórias sussurradas em cidades distantes. Avisos trocados entre colonos. Um nome que carregava respeito e medo em igual medida. Um chefe lendário. As mãos do rancher tremeram ainda mais. Ele não sabia se deveria levantar os braços em rendição ou estendê-los em saudação. O gesto parecia pequeno demais diante da situação. Optou por levantar uma das mãos, lentamente, num meio-termo desajeitado entre paz e aceitação do destino. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, dois guerreiros desmontaram e avançaram alguns passos. Não correram. Não apontaram armas. Apenas ergueram as palmas das mãos, abertas, um gesto claro, silencioso. Fique onde está. O rancheiro obedeceu. Não por medo imediato, mas porque algo naqueles olhos dizia que qualquer movimento seria desnecessário. Eles não estavam ali para matá-lo. Pelo menos, não daquela forma. O chefe ergueu a mão. Um gesto simples. Instantâneo. Como se todos estivessem ligados por um fio invisível, a linha de cavaleiros se aquietou. Os cavalos pararam de se mover. As tochas permaneceram firmes. O som dos cascos cessou, e o silêncio voltou a dominar o deserto. Era um silêncio diferente agora. Não vazio. Cheio de intenção. O rancher sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, apesar do calor observou, ainda tentando compreender. Eles não se aproximavam. Não saqueavam. Não exigiam nada. Apenas estavam ali. Guardando o perímetro. Vigilantes. Foi então que a compreensão surgiu, lenta e pesada, como água subindo em um poço seco. Eles não haviam vindo para atacá-lo. Haviam vindo para proteger. A imagem das duas jovens Apache atravessou sua mente como um relâmpago. O pedido simples. O olhar de gratidão. A frase dita em tom solene. Meu pai não esquece bondade. O deserto parecia respirar ao redor dele, como se reconhecesse aquela verdade recém-nascida. Pela primeira vez desde que a seca começara, o rancher não se ocupa Balone. Fraco, à beira da morte, cercado por guerreiros, ele estava mais seguro do que jamais estivera. Enquanto a noite avançava e as estrelas se espalhavam pelo céu como cicatrizes de luz, os Apache mantiveram sua vigília. Imóveis. Incansáveis. Um muro vivo contra qualquer ameaça que ousasse se aproximar. Deitado na varanda, o corpo quebrado, a mente finalmente clara, o rancher deixou que os olhos se fechassem. Se aquela fosse sua última noite, não seria de medo. O deserto havia se movido. E, pela primeira vez, movera-se a seu favor. O amanhecer chegou sem pressa, como se o próprio sol hesitasse antes de tocar aquela terra castigada. Primeiro veio uma linha pálida no horizonte, fina como a lâmina de uma faca. Depois, o céu começou a se abrir em tons de ouro e cobre, derramando luz sobre o vale ressequido. O deserto, ainda frio da noite, parecia prender a respiração, aguardando algo.
O rancher despertou com dificuldade. O corpo estava pesado, rígido, cada articulação reclamando. A sede ainda ardia, mas a presença ao redor mantinha o medo distante. Ele piscou, tentando focar a visão. As silhuetas que haviam cercado o rancho durante a noite continuavam ali, exatamente onde estavam horas antes. Os Apache não haviam se movido um passo sequer. Cavalos imóveis, guerreiros atentos, olhos varrendo o horizonte como sentinelas de pedra. Nenhum sinal de cansaço. Nenhum sinal de impaciência. Aquela vigilância silenciosa dizia mais do que qualquer promessa verbal. O rancher tentou se sentar, apoiando-se na coluna da varanda. O movimento foi lento, doloroso. Uma sombra se destacou da linha de cavaleiros. O chefe desmontou com um gesto fluido, quase sem ruído, e começou a caminhar em direção à casa. Não havia pressa em seus passos. Nem cautela excessiva. Era o andar de alguém que vinha cumprir algo já decidido. Os guerreiros não o seguiram. Permaneceram em posição, mantendo o círculo intacto. O chefe parou a poucos passos da varanda. A luz da manhã revelava um rosto marcado pelo tempo, não pela dureza, mas pela responsabilidade. Os olhos eram escuros, profundos, e carregavam uma calma que parecia atravessar gerações. Ele trazia nas mãos um odre de couro bem tratado, pesado o suficiente para conter mais do que algumas gotas. Sem dizer uma palavra, estendeu o odre ao rancher. Por um instante, o homem apenas olhou. A visão da água provocou uma reação quase violenta em seu corpo. A garganta contraiu. As mãos tremeram de forma incontrolável. Ele tentou alcançar o odre, mas os dedos não obedeceram. O chefe percebeu imediatamente. Aproximou-se mais um passo, ajoelhou-se ao lado da varanda, ficando no mesmo nível que o homem enfraquecido. Com cuidado, segurou o odre e o inclinou lentamente, levando a abertura até os lábios rachados do rancher. A primeira gota tocou a língua como fogo. A segunda trouxe dor. A terceira trouxe alívio. A água escorreu pela garganta, fria, limpa, viva. Cada gole parecia acordar algo adormecido dentro dele. A tontura diminuiu. A pressão no peito afrouxou. O ar entrou com menos esforço. Era como se a vida, que estivera se afastando passo a passo, resolvesse voltar. Ele bebeu até sentir que podia respirar sem luta. Até que a mente clareasse. O chefe afastou o odre apenas quando percebeu que era suficiente. O rancher passou a mão pelo rosto, sentindo a umidade escorrer pelos dedos. A voz saiu rouca, fraca, mas carregada de uma emoção que ele já não tentava esconder. "Por quê?" perguntou. O chefe permaneceu em silêncio por um instante, observando o horizonte, como se escolhesse palavras que precisassem atravessar não apenas línguas, mas mundos. Então respondeu, com voz firme e contida: "Para devolver o que foi dado." O rancher engoliu em seco. A imagem das duas jovens voltou à sua mente, agora mais nítida. O olhar delas. O cuidado ao beber. A tentativa de devolver a água. Elas. Começou ele, sem conseguir terminar a frase. "Minhas filhas chegaram vivas durante a noite", disse o chefe. "Contaram o que aconteceu aqui. Contaram que um homem, com nada além de poeira e sede, escolheu dividir a própria vida." O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi reverente. O chefe continuou, a voz carregando um peso antigo. "Entre meu povo, há uma lei que não está escrita em pedra. Ela vive na memória. Quem dá vida quando não tem nada para dar, não é esquecido. Torna-se protegido. Torna-se parte." O rancher sentiu algo apertar no peito. Não era medo. Nem dor. Era algo que ele não sentia havia anos, pertencimento. Ele tentou responder, mas o chefe ergueu a mão, pedindo silêncio com gentileza. "Você não fez isso esperando o retorno", disse. "Por isso o retorno é verdadeiro." O chefe explicou, então, sobre os homens que rondavam a região. Saqueadores.
brancos sem lei, desertores, gente que se movia como abutres, atacando ranchos isolados, matando sem aviso. Eles haviam sido vistos a menos de um dia dali. Sabiam reconhecer fraqueza. Um homem só, sem água, era presa fácil. Eles não virão, afirmou o chefe. Enquanto estivermos aqui. E eles ficaram. Ao longo da manhã, outros apaches se aproximaram do rancho. Não em massa, mas em grupos organizados. Alguns desmontaram e começaram a trabalhar sem pedir permissão. 2 foram até o cavalo sobrevivente, oferecendo água, limpando suas narinas, massageando as pernas cansadas. O animal relinchou baixo, como se reconhecesse cuidado após dias de abandono forçado. Outros caminharam até o poço desabado. Avaliaram o dano. Conversaram entre si em voz baixa. Um deles apontou para o leste. Outro assentiu. Em poucas horas, homens voltaram trazendo água de uma nascente escondida, um lugar conhecido apenas por eles, protegido por gerações. Barris vazios foram enchidos. Baldes transbordaram. O som da água batendo no metal ecoou pelo rancho como música. As cercas tortas foram ajustadas. Estacas cravadas novamente. Cordas substituídas. Nada foi feito às pressas. Cada gesto carregava intenção, como se aquele trabalho fosse tão importante quanto qualquer cerimônia. O rancheiro observava tudo da varanda, agora sentado com mais firmeza, o corpo respondendo lentamente. Ele não pediu ajuda. Não precisou. Aquilo não era caridade. Era compromisso. Em determinado momento, o chefe voltou a se aproximar. A água sustentará você por agora, e disse. Mas a terra levará tempo para se curar. O rancheiro assentiu. Sabia disso. O deserto não devolvia nada rapidamente. Ainda assim, pela primeira vez, o futuro não parecia um corredor fechado. Eu não dei água esperando nada, e murmurou ele. O chefe inclinou a cabeça, um gesto de respeito. Eu sei. Fez uma pausa. É por isso que agora você não está mais sozinho. Quando o sol já estava alto, refletindo nos barris cheios e nas cercas reforçadas, o rancheiro finalmente entendeu. Aquilo ia além da sobrevivência. Ele não havia apenas recebido água, proteção ou ajuda. Ele havia sido reconhecido. Aceito. No lugar mais cruel do território, onde homens morriam esquecidos, ele encontrara algo que nunca buscará, em um laço. Enquanto os Apache mantinham sua vigília, formando um escudo vivo contra qualquer ameaça invisível, o rancheiro fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Pela primeira vez em muito tempo, o ar parecia leve. Ele não havia ganho ajuda. Havia ganhado pertencimento. A poeira voltou a se erguer no horizonte no meio da tarde, fina e persistente, desenhando uma linha trêmula contra o céu de cobre. O rancheiro foi o primeiro a notar. Estava de pé agora, apoiado em um poste da cerca recém-reparada, o corpo ainda fraco, mas firme o bastante para reconhecer sinais de perigo. O deserto ensinara isso a ele ao longo dos anos, poeira que não se move com o vento traz intenção. Ele estreitou os olhos. O coração bateu mais rápido, não de pânico, mas de reconhecimento. Aquilo não era engano. Algo vinha. Os Apache perceberam quase ao mesmo tempo. Um dos guerreiros ergueu levemente a mão, sem alarde. Outro inclinou a cabeça, os olhos atentos. Não houve correria. Não houve gritos. Apenas um ajuste quase imperceptível de postura, como músculos se preparando sob a pele. Cavalos levantaram as cabeças, orelhas girando em direção ao leste. O perigo real se aproximava. Quando as formas começaram a se definir na poeira ondulante, não restaram dúvidas. 8 homens surgiram do calor, montados em cavalos magros e nervosos. Vestiam roupas desiguais, casacos pesados demais para aquele clima, chapéus amassados que escondiam rostos duros. Rifles pendiam de forma descuidada nos ombros. Cada um carregava o mesmo olhar faminto, e o olhar de quem procura fraqueza para explorar.
saqueadores, desertores, homens sem lei nem terra, abutres humanos. Eles diminuíram o passo à medida que se aproximavam do rancho, observando cada detalhe. Barris novos, cercas erguidas, um cavalo sendo cuidado, o rancher de pé, ainda que frágil. O interesse brilhou em seus olhos. Um rancho isolado sempre fora uma promessa fácil. Então viram os Apache. A surpresa foi imediata e evidente. Os 8 homens puxaram as rédeas quase ao mesmo tempo. Os cavalos relincharam baixo, inquietos. À frente do rancho, formando uma linha sólida e silenciosa, estavam os guerreiros Apache. Não em desordem, não em posição de ataque aberta, mas espalhados com precisão letal. Arcos descansavam contra celas. Rifles estavam à mão, mas não erguidos. Cada homem parecia exatamente onde precisava estar. O ar mudou. Os saqueadores trocaram olhares rápidos. Um deles cuspiu no chão, como se quisesse quebrar a tensão. Outro ajeitou o rifle no ombro, num gesto ensaiado de intimidação. O mais alto, um homem de barba rala e olhos estreitos, avançou alguns passos à frente do grupo. Não sabíamos que esse rancho tinha companhia, gritou, forçando um tom despreocupado. Estamos só de passagem. A mentira ficou suspensa no ar. Ninguém respondeu de imediato. O silêncio se estendeu, pesado, sufocante. O rancher sentiu um frio percorrer-lhe o estômago. Mesmo cercado por proteção, a memória de anos sozinho naquele território ainda gritava dentro dele. Ele sabia o que homens assim faziam quando percebiam fraqueza. O chefe Apache avançou. Não o fez rápido. Não o fez com agressividade. Apenas conduziu o cavalo alguns passos à frente da linha, posicionando-se entre os saqueadores e o rancho. O animal parou firme, os cascos cravados no chão rachado. 6 guerreiros moveram-se com ele, flanqueando-o em perfeita sincronia. Os demais permaneceram onde estavam, fechando qualquer possibilidade de avanço lateral. O chefe não levantou a voz. Não precisou. Esta terra está sob nossa proteção, disse. As palavras foram poucas. Definitivas. Não havia ameaça explícita, mas a promessa era clara como lâmina ao sol. Os saqueadores ficaram imóveis. O homem alto abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu de imediato. Seus olhos correram pela linha Apache, contando cabeças. Calculando distâncias. Avaliando postura, armas, calma. Aquela calma era o mais perigoso de tudo. Homens que não precisam provar força geralmente têm força de sobra. Um dos saqueadores mais jovens engoliu em seco. Outro desviou o olhar, como se já aceitasse a decisão que se aproximava. O líder tentou recuperar o controle. Não queremos problemas, disse, a voz menos firme agora. Só, seguimos nosso caminho. O chefe inclinou levemente a cabeça, concedendo a única permissão que concederia. Há outros caminhos. O silêncio voltou a cair. Longo. Absoluto. O deserto parecia observar, indiferente, como sempre fizera. O rancher prendeu a respiração. Sabia que aquele era o momento. Se os homens decidissem arriscar, haveria sangue. Talvez muito. Ele sentiu o peso da própria escolha de dias atrás esmagando-lhe o peito. Tudo aquilo, e a proteção, a vida, aquele momento, e vinha de um único gesto feito sob o sol inclemente. O líder dos saqueadores puxou as rédeas, virando o cavalo lentamente. Não houve bravata. Não houve insultos finais. Apenas um gesto seco de desistência. Um a um, os outros o seguiram. Os cavalos se afastaram, levantando poeira à medida que retornavam pelo mesmo caminho de onde haviam vindo. Em poucos minutos, eram apenas silhuetas se dissolvendo no calor. Depois, nada. O deserto os engoliu como sempre fizera com tudo que não lhe pertencia. O rancher soltou o ar dos pulmões em um suspiro longo e trêmulo.
Não percebeu que estava prendendo a respiração até aquele momento. As pernas ameaçaram falhar, mas ele se manteve firme, apoiando-se na cerca. Pela segunda vez, aquela bondade quase esquecida e um gole de água oferecido quando não havia nada a oferecer havia salvado sua vida. O chefe permaneceu onde estava por alguns instantes, observando o horizonte vazio. Depois, virou o cavalo de volta para a linha Apache. Nada foi dito. Não havia necessidade. O rancho voltou a ficar em silêncio. Mas agora era um silêncio diferente. Um silêncio que não carregava ameaça. O rancheiro passou a mão pelo rosto, sentindo suor frio na testa. Olhou ao redor, a terra ainda seca, o céu ainda implacável. Nada havia mudado e, ao mesmo tempo, tudo havia mudado. Ele não era mais um homem esperando a morte no deserto. Era um homem sob proteção. E, enquanto o sol descia lentamente no céu, ele soube, com uma certeza que não sentia havia anos, que sobreviveria àquela seca. Não por força própria, mas porque escolhera, no momento mais difícil, não se tornar um abutre. O entardecer chegou manso, quase respeitoso, como se o deserto tivesse decidido, por uma vez, baixar a voz. A luz do sol se tornava dourada e oblíqua, escorrendo pelas cercas recém-firmadas, refletindo nos barris cheios, desenhando sombras longas que já não pareciam ameaçadoras. O calor ainda estava ali, mas havia perdido o tom cruel. Agora era apenas parte da terra, não um castigo. O rancheiro permanecia em pé perto da varanda, apoiado em uma das colunas. O corpo ainda carregava marcas da provação e músculos fracos, ossos cansados, mas havia firmeza em seu olhar. Vida. Água fazia isso com um homem, mas não apenas a água que se bebia. Havia outra, invisível, que corria agora dentro dele. O chefe Apache aproximou-se mais uma vez, desmontando com a mesma calma que marcará cada um de seus gestos desde a chegada. O sol baixo iluminava os traços de seu rosto, revelando linhas profundas que não eram sinais de dureza, mas de memória. Ele observou o rancho por um instante, a terra, os barris, o cavalo agora mais forte, os homens de seu povo ainda espalhados em vigília, e então voltou os olhos para o rancheiro. A dívida está paga, e disse, sem solenidade excessiva, mas com peso suficiente para encerrar algo antigo. O rancheiro assentiu lentamente. Sentia que aquelas palavras não significavam apenas o fim de uma proteção temporária. Eram um fechamento. Um ciclo completo. Não fiz o que fiz por dívida, respondeu ele, a voz mais firme do que fora dias antes. O chefe inclinou a cabeça, um gesto que misturava respeito e concordância. Eu sei, disse. Por isso a dívida existiu. Houve um breve silêncio. Não o silêncio tenso do confronto, nem o vazio da solidão, mas aquele que surge quando tudo importante já foi dito. O chefe estendeu a mão. Não como um gesto político, nem como símbolo de domínio. Era simples. Humano. O rancheiro hesitou apenas um segundo, sentindo o peso daquele momento, e então apertou a mão oferecida. O contato foi firme. Direto. Um aperto de mão sem papel, sem testemunhas oficiais, sem promessas escritas. Ainda assim, mais sólido do que qualquer contrato que ele já tivesse assinado na vida. Seu portão permanecerá aberto, e disse o rancheiro. Sempre. O chefe soltou a mão e deu um leve sorriso, quase imperceptível. Então partimos como irmãos, e respondeu. Um sinal discreto foi feito. Um gesto pequeno, mas imediatamente compreendido. Os Apache começaram a se mover. Não houve pressa, nem alarde. Cada guerreiro montou seu cavalo com eficiência silenciosa. A formação surgiu naturalmente, como se nunca tivesse sido desfeita. Uma linha viva, ordenada, que respirava em conjunto. Antes de partir, alguns lançaram um último olhar ao rancho. Não de posse, não de vigilância, mas de reconhecimento. Aquele lugar agora fazia parte de algo maior do que cercas e limites traçados no papel. Quando os cavalos começaram a se mover, o som dos cascos foi suave, quase reverente.
eles partiram como chegaram, organizados, silenciosos, eternos. Aos poucos, as silhuetas se esticaram no horizonte, dissolvendo-se na luz dourada do entardecer até se tornarem apenas sombras, depois poeira, depois nada. O deserto voltou a ser vasto. O rancher permaneceu ali por um longo tempo, observando o espaço vazio onde antes havia uma muralha viva de proteção. Pela primeira vez desde que se lembrava, o silêncio não pesava. Ele respirou fundo. O ar entrou limpo, fácil. A sede era uma memória distante. O rancho agora tinha água. Barris cheios. Um poço que, um dia, poderia ser reaberto. Cercas que mantinham o que ainda restava de ordem. Um cavalo com chance de sobreviver. Tudo isso importava. Mas não era o essencial. O essencial não estava nos barris nem na terra. Estava naquilo que não se via. No significado que aquele lugar havia adquirido. Antes, era apenas um ponto isolado em um mapa cruel. Agora, carregava uma história. Um gesto. Um laço invisível. Ele caminhou devagar até a varanda e sentou-se, deixando o corpo descansar. O sol já tocava o horizonte, tingindo o céu de tons profundos de laranja e púrpura. Ele pensou na escolha feita dias atrás. No momento em que segurara a lata de água, sabendo que aquele gesto poderia matá-lo. Ele quase morreu por dividir água. Mas teria morrido por dentro se não tivesse dividido. Essa verdade se instalou nele com uma clareza absoluta. O deserto podia tirar quase tudo de um homem, em terra, gado, força, até esperança. Mas ainda havia algo que ninguém podia arrancar: a força e a escolha de quem se era quando tudo faltava. Ele se levantou e caminhou alguns passos pelo terreno, sentindo a poeira sob as botas. Olhou ao redor. Ainda estava sozinho ali. Um homem, um rancho, um deserto imenso. E, ainda assim, não se sentia mais só. Nunca mais estaria realmente só. Pois agora sabia que, em algum lugar além das colinas, havia um povo que lembrava seu nome. Que lembrava seu gesto. Que lembrava que, em um dia de sede absoluta, um homem escolhera não se tornar menos humano. Quando tudo nos é tirado, ainda nos resta a escolha. E às vezes, escolher o certo custa tudo. Mas devolve muito mais do que a vida. Se esta história tocou você, deixe seu like. Comente o que você faria no lugar dele. E se acredita que a honra ainda importa neste mundo, inscreva-se no canal para mais histórias reais de coragem, sacrifício e humanidade no Velho Oeste.